Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa reflexão de hoje? Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que nos envolva todos com muito amor e alegria, e que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos refletir sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e o título dos itens 5 e 6, Reconciliar-se com os adversários. Então, Kardec inicia o capítulo retirando um trechinho do Evangelho de São Mateus, são dois versículos 25 e 26 do capítulo 5º, que diz o seguinte: Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Vejam só, aqui, quando Kardec recorta esse trechinho lá, essa pérola maravilhosa do Evangelho de São Mateus, e dá esse título, Reconciliar-se com os adversários, em que algumas traduções dá reconciliar-se com os inimigos, faz a gente pensar, o que é o nosso adversário? Quem é o nosso adversário? A adversidade, gente, é tudo aquilo que foge do normal esperado. Então, às vezes, nós mesmos somos nossos adversários quando nós não colaboramos para a nossa evolução, para o nosso crescimento e cometemos atitudes que vão prejudicar a nossa caminhada. Então, quando ele orienta, aqui no Evangelho, Jesus orienta para a gente reconciliar enquanto a gente está a caminho, para que ele não nos entregue ao juiz, que o juiz não nos leve ao ministro de Justiça e que não sejais aprisionado. É uma imagem que Jesus, uma figura de linguagem que Jesus utiliza para dizer para a gente que vai virar uma bola de neve se a gente não resolve isso agora, né? E esse sejais aprisionado é muito forte, porque nos faz perceber que se nós não nos reconciliarmos com alguém enquanto estamos com ele a caminho, nós podemos, inclusive, levar adiante, não só para o futuro dessa encarnação, mas também em outras encarnações, essa dificuldade. Então, se nós cometemos alguma falta com alguém, é preciso reconhecer logo e pedir perdão. E se nós nos sentimos ofendidos por alguém, é preciso reconhecer logo e, mesmo que a pessoa não peça, dar o nosso perdão. Gente, quando Jesus reconcilia, nos convida a reconciliar o mais depressa, ele fala, a importância não é só para apaziguar as discórdias nessa vida, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de vivenciar em reuniões mediúnicas, espíritos dando sua comunicação e perseguindo ou sendo perseguido por outros há muitas e muitas décadas, né? Há muitos e muitos anos perseguindo aquela pessoa que às vezes está encarnado novamente, e isso vira uma relação de obsessão, de obsessor e obsediado. Então, que nós possamos ter consciência da necessidade de nos reconciliar, porque todos nós somos diferentes, cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de ser, uma maneira de agir, né? E às vezes a nossa maneira é adversa da maneira do outro, e é preciso entender isso para seguir junto ao caminho. Quando a gente fala em perdão, né, em ofensa, a gente pensa assim, mas o outro me ofendeu, por que eu tenho que perdoar ele? Se ele que me ofendeu, ele que tem que pedir o meu perdão. Quando a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, quando o outro nos ofende, né, nos fala algo, nos faz algo muito ofensivo, isso é dele, a ofensa é dele, ele está oferecendo o que ele tem. E nós aceitamos essa ofensa e nos sentimos ofendidos, se a gente fizer isso, ela passa a ser nossa. Então é preciso saber, entender que o comportamento do outro, a atitude do outro não me diz respeito. Se ele age de determinada maneira, isso é problema dele, não meu. Mas ele agiu assim comigo. Ok, mas eu não posso receber o que ele me oferece como meu. Se ele me oferece amor, que eu possa receber esse amor. Mas se me oferece ofensa, ingratidão, deixe para ele. Não receba isso. Isole a sua vibração para que você continue firme, sem se contaminar com as energias inferiores, né? Que às vezes se aproximam de nós em forma de palavra, em forma de atitude, às vezes até em forma de silêncio. E a gente fala, nossa, eu fiz tanto para fulano, ele foi tão ingrato, e a gente toma aquilo como um rancor. Ou então a gente olha, nossa, fulano tá com uma cara hoje, deve ser por causa de tal coisa que eu fiz, ou deve estar pensando tal coisa de mim. E a gente começa a criar um mundo na nossa cabeça que às vezes nem existe. E a gente fica ofendido e aquilo vira algo gigante que a gente não dá conta de desfazer.
E às vezes a gente vai ter que ter outra oportunidade de reencarnar junto com aquela pessoa para resolver esses probleminhas que são pequenininhos e vão crescendo. Perdoar também, gente, não significa confiar novamente. Às vezes as pessoas fazem algo conosco muito grave, faltas muito graves, e que a gente consegue resolver isso de uma maneira que a gente consiga conviver com a pessoa novamente. Porém, conviver com ela não significa dar a ela todos os votos de confiança que eu tinha antes. Confiança destruída, né? É muito difícil de ser reconstruída. Não estou dizendo que é impossível, mas dependendo da gravidade da ofensa ou do mal que o outro nos causou, ou que nós causamos ao outro, isso pode, às vezes o outro pode até perdoar algo que a gente fez e conversar conosco, tratar a gente educadamente, conviver com a gente, mas nunca significa que ele confia na gente de novo. Confiança precisa ser reconstruída, certo? Então que a gente possa ter em mente isso, porque a gente fala assim, ser espírita, eu tenho que dizer sim para tudo, né? E eu tenho que ser bom. Ser bom não é ser bobo, tá? Então, em algumas situações, é importante a gente colocar na balança e pensar, o que eu preciso fazer para perdoar e conviver novamente com fulano? Ok, posso conviver, mas o que ele fez, eu não consigo perdoar. Eu perdoo fulano, mas a atitude dele, essa sim é que é reprovável, que eu não posso permitir que isso aconteça de novo. Então, quando eu falo de fulano, vamos também nos colocar no lugar, porque às vezes nós temos atitudes infelizes para com o outro, mas não significa que nós somos assim. Às vezes nós cometemos algum mal, né? Mas não significa que nós somos aquele mal. Às vezes até na vontade de acertar a gente comete o erro, mas é preciso reconhecer a nossa fragilidade e ir reconciliar com o nosso adversário. Então, que nós possamos levar para o nosso dia a dia essas reflexões e pedir sempre a ajuda divina. Se caso eu não consigo chegar no outro e conversar com ele ainda, me falta coragem, né? Me falta, às vezes a situação não é tão favorável, que eu comece orando ao anjo de guarda meu, dele, pedindo a Deus que consiga nos auxiliar para que a gente chegue ao ponto de se perdoar mutuamente. Então que Jesus possa nos abençoar, nos instruir, nos dar muita coragem e perseverança para a gente perdoar 70 vezes 7, assim como ele nos orientou, né? 70 vezes 7, cada falta que comete conosco o nosso irmão. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos. Fiquem todos à vontade para compartilhar esse e os outros vídeos que se encontram no nosso canal do YouTube, Espiritismo no Cotidiano, com todas as pessoas que vocês creem que essa mensagem faça sentido. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Que Jesus possa abençoar e iluminar a sua vida. E que assim seja.